Amém, meus irmãos, graça e paz. Não vou falar do café mais não, tá, irmã? Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Os jovens vão subir, mas Serjão está ali na parada, pronto para levar a rapaziada toda, a mocidade. Vão com Deus, daqui a pouco vocês voltam. Que Deus possa abençoar nossas vidas. Nós vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse. Meus irmãos, tá tudo troca púlpito, troca microfone. A gente vai chegar lá, né? Aqui, irmã, deixei teu lugarzinho hoje, hein? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês que por aí, por acaso, estão aí atrás, se sentirem da parte de Deus de chegar à frente, vai ser bênção para vocês. Porque através de uma palavra que você entende, toda uma vida é transformada. Então não fique distante. Né? Às vezes o pastor Richardson fica longe de vocês e vocês deixam de pegar algo que vai ser importante e pode mudar a trajetória da tua vida. E essa distância não é boa. Inclusive, nós temos os universitários aqui, porque se eu não souber alguma coisa, eles são meus pastores, eles vão ter que me ensinar e ensinar vocês também. Então, vocês não vão perder o ensino. Tá bom? Se você puder, meu irmão, em nome de Jesus, vem aqui para frente, fica perto, compartilha. Saiba que a aula é uma troca, onde eu vou trazer o ensinamento, aliás, o Espírito Santo vai trazer o ensinamento, mas tudo é um processo de construção. É um pouquinho que eu tenho, tudo que o Espírito Santo tem e um pouquinho que vocês têm. E nisso a gente vai construir algo maior. E assim é o ser humano. O ser humano ele não nasce pronto. Ele vai se fazendo. E a escola dominical é isso, né? Você estuda no domingo, passa prova na semana. E nunca ninguém se forma, inclusive eu. Estou há 30 anos tentando me formar na escola dominical, irmão. Tá difícil. Estou acabando direito primeiro que a escola dominical e não consegui, irmão. Mas isso é bênção para a nossa vida, tá certo? Nós vamos abrir nossas Bíblias. O óculos aqui, irmão, vamos falar assim, é quebra-galho, porque mandei fazer outro, então vou ficar com ele fora, vou colocar no livro de Apocalipse. A igreja é Tiatira. Aleluia. Glória a Deus. Céu. Bendito seja o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Vamos continuar nossos estudos, irmão, e é importante a gente entender essa ideia de construção que nós temos tempo para esse tempo, né? Então você vai ver aí rapidinho, uma revisão rápida, porque se toda hora revisar, ninguém aguenta, né? Uma igreja de Éfeso, né? Lá, a primeira igreja que esfria o primeiro amor, né? Então, o Senhor ele vai apontar isso. É entender que presente, passado e futuro estão no mesmo plano, tá? Alguns vão entender de um presente mais remoto, um presente médio, um presente atual, mas a atemporalidade da Bíblia, a Bíblia fala em todos os tempos, para todas as situações, tá certo? Ela vai atingir todos os tempos. Então, alguns estudiosos vão indicar que aquilo foi para aquele tempo, ou foi para um tempo específico. Não existe temporalidade com a Bíblia, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, é o verbo vivo. Ela manifesta o caráter de Deus, o caráter do Senhor Jesus. E um dos atributos do Senhor Jesus é a onisciência, onipresença e onipotência. Deus ele é atemporal. E você tem que entender que essa palavra ela é atemporal, ela é para todos os tempos. Ela foi para o tempo da minha vovó, como é para o meu tempo, como vai ser do tempo até o Senhor permitir das gerações que virão. Então a Bíblia tem esse poder de ser isso, né? E a Bíblia é magnífica, irmão. Porque você tem um livro que fala de uma ciência, vamos dizer assim, exata, né? Alguns falam que a matemática é exata, né? Eu questiono isso. Quer ver só como é que eu questiono a matemática ser exata? Porque, por exemplo, você tem 2 caminhões. 1 mais 1 são, repita comigo, 1 mais 1 é quanto? 2. Beleza, tem 2 caminhões. Eu trabalho com caminhões, logística, eu vou falar de 2 caminhões. Mas, se um caminhão tiver enguiçado 2 e 1 mais 1 são 2? Não são. Por quê? Porque um está enguiçado. Vai servir para quê? Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é exata. Tudo que ela fala, você pode marcar. Porque ou aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo. Então eu questiono muito até a matemática, porque eu posso ter 2 coisas, mas se aquilo não for útil para mim, não é 2 coisas. Não são 2 coisas. Eu tenho um par de sapatos, são 2 sapatos para fazer um par. Se um tiver furado, o que adianta o outro? Serve para alguma coisa? Mas a palavra de Deus não. Nada se perde daquilo que é ensinado.
por menor que seja, você não perde nada. E isso que eu falo de uma exatidão. Ela é plena, ela é a manifestação do Senhor Jesus, ok? Então, Éfeso, a igreja que perde o primeiro amor, tá? Esmirna, a igreja que é a igreja perseguida, época das 10 perseguições imperiais, a igreja que é perseguida pelo mundo, né? Tantas perseguições acontecendo hoje, né, Delci? Né? Para você ter noção, a perseguição da igreja que ainda existe na Coreia do Norte, lá nos guetos da Coreia do Norte, onde fragmentos da Bíblia são colocados na Coreia do Sul em balões de gás. Eles vão, soltam os balões na divisa, os balões vão com o vento, e lá, quando eles abaixam, lá na Coreia do Norte, se pegam os fragmentos da Bíblia. Então, algumas profecias que vão se cumprir, já estão se cumprindo, o evangelho pregado em todas as nações. Olha só como é que o evangelho está sendo pregado, Dulce, através de balões. Né? Então, essa igreja que é perseguida, Pérgamo, a igreja que recebe, no começo de Nicolaítas lá em Éfeso, eles estão sendo rechaçados, agora já estão sendo tolerados, e ainda com Balaão, e agora nós chegamos em Tiatira. Tá? Então você vai vendo que na linha do tempo, isso é pessoal e macro. Pessoal o quê? Cada um tem que refletir em si mesmo, porque cada um de nós somos uma igreja. E se nós estamos deixando certas brechas, essa palavra é para cada um de nós. Mas também como um todo na igreja. Universal no sentido de todas as igrejas na face da terra. Então, todos os lugares tem uma igreja que perdeu o primeiro amor e crentes que perderam o primeiro amor. Em todos os lugares tem uma igreja que está sendo perseguida e crentes que estão sendo perseguidos. Tá certo? Em todos os lugares tem uma igreja que tem grandes características, mas que deixaram as coisas do mundo entrar. E crentes que são bênçãos, são homens e mulheres de Deus, mas muitas das vezes são afetados com as coisas do mundo. Então é o macro, mas também é o individual. Chegamos em Tiatira, e nós vamos falar, não esquecendo de Mateus 13, tá? E nós vamos trabalhar com Mateus 13. E eu vou ler aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Então, essa primeira parte, né, está se falando com o pastor. E os olhos como chama de fogo reflete o quê? A onisciência de Deus. Então, isso aponta para quê? Para a onisciência de Deus. Eu vou pedir para vocês que vocês deixem de lado suas paixões, porque Tiatira e Sardes são igrejas muito complexas, porque é o ápice de um ataque. Depois desse ataque, você vai ver graves consequências que vão estourar lá em Laodiceia. Vai ter consequências ali, mas à medida que vai caminhando, vai estourar lá em Laodiceia. Então, não vai ser uma crítica. A gente vai pontuar algumas coisas dentro de Mateus 13 para mostrar para vocês como é esse ataque e como Jesus profeticamente estava mostrando o que ia acontecer nas igrejas. Então, vamos lá, vamos devagar. Olhos como chama de fogo. Olhos, porque tudo... Não é isso? Então, os olhos têm o poder de você enxergar. Só que os olhos são como o quê? Chama de... Então, vai dizer o quê? Que são olhos diferentes, que vê todas as coisas. Diferente dos olhos, né, que certas seitas colocaram, o olho de olhos, né, que estão lá na nota de dólar. Os olhos que tudo vê, esse olho não vê nada. Por que aquela nota de dólar tem aquele olho ali? Porque aquilo foi premeditado para que o dólar fosse consagrado e fosse uma moeda mundial lá no começo dele. Sabia, Deus, sim? A maçonaria fez isso? Para que o dólar circulasse em todo mundo. E hoje, qual é a moeda que circula em todo mundo? Sempre foi. Por quê? Porque ele está atuando em todo mundo com aqueles olhos que tudo... Mas não é os olhos de Deus. Os olhos de Deus realmente conseguem enxergar não apenas o que está fora, mas o que está dentro. E depois vai falar de pés reluzentes. Então, todas as vezes que você ouvir pés na Bíblia, vai falar de quê? De santidade. Por quê? Guarda os teus pés, porque o lugar que você pisa é o quê? Terra santa. Lá com Moisés. Então, quando vez que você vê os pés, né, quando os querubins lá em Isaías 6, né, têm os olhos tapados, os querubins, né, que são anjos, é por quê?
Porque a santidade dos querubins, preste atenção, é infinitamente inferior à santidade de Deus. Então, por eles terem uma santidade menor que a santidade de Deus, eles têm que ficar o quê? Com os olhos fechados. Né? E aí você vai entender por que Isaías ora: ah, Senhor meu, que vou perecendo, eu estou vendo o Senhor dos Exércitos, ai, que eu vou morrer aqui agora, Senhor. E aí Deus faz o quê? Pega uma tenaz do altar e toca nos lábios de Isaías. Para quê? Para que ele entenda que ele foi purificado. Purificação significa o quê? Santidade. Isso é a graça. Ali está sendo apontado profeticamente para a graça. Nós, pecadores, que não teríamos direito de olhar para o Senhor, vendo Ele face a face. Tamanho é o nível de santidade. Está tudo bem aí? Então, estou explicando o texto no sentido de quê? De mostrar passo a passo o que Deus está falando ali. Olha, eu vejo todas as coisas e eu sou santo. Ok? Entenderam? Então, vamos andar. Vamos lá. Vamos lá. Eu conheço as tuas obras. Lógico, Ele vê todas as coisas. A tua caridade, que está na palavra original, no amor ágape, caridade, amor ágape, tá? O teu serviço, então é uma igreja que trabalha, a tua fé, pode deixa aqui, que eu vou me virar, eu gosto assim, eu gosto de ficar enrolado mesmo, faz parte, é o tempo que eu estou pensando, a tua paciência, é bom, irmão? Tá legal a igreja aqui até agora? Tá legal ou não? A gente está nesse nível? Caridade. Agora se examina. Fé. Tá legal a fé aí? Paciência. Tá boa? Com o teu próximo. Tá bom aí? Tá bom aí? Porque às vezes a gente fala, poxa, tia Tila estava numa situação difícil, mas e eu? Eu quero saber de mim. Eu estou enquadrado porque Jesus está pontuando aí. Então, se a gente estiver atingindo alguma coisa, já tem alguma coisa boa. Né? Paciência. Paciência, irmão. Hã? E que tuas últimas obras, depois eu vou explicar isso, são maiores que as primeiras, ok? Mas só que tem um problema. Só que tem um problema. E é aí que vamos começar a nossa celeuma. Mas tenho contra ti que toleras quem? Jezabel. Dentro da linha do tempo, tá? 3 situações. A situação propriamente dita, tá? Literal, uma mulher dentro da igreja que está atuando como se fosse uma profetisa. Nada contra a mulher. Ok? É só um fato que está sendo narrado aqui. Tá? Uma segunda linha, que vai entender que é o romanismo, quando a igreja coloca no lugar do Senhor, né? Começando por uma grande mulher de Deus que foi Maria, umas grandes mulheres de Deus da Bíblia, né? Que é uma referência como mulher, e que nunca vai compactuar com a adoração para ela, nunca compactuou, né? Porque é uma mulher que foi agraciada, bendita, mas que não tem o direito de ser adorada. Por quê? Porque se o filho é o herdeiro, ele não pode dar a outros a honra. Quem morreu na cruz foi quem? Foi Maria ou foi Jesus? Então, ele nos comprou com o seu sangue. Não foi Maria que nos comprou com sangue, mas foi Jesus. Então, apesar de ser uma grande mulher, olha a ideia, tá? De ser uma grande mulher, ela não merece, não tem esse direito de ser adorada. Mas, claro, que o diabo, ele maquinou algo que mexesse com o nosso ego. Quem não vai aceitar uma mãe bondosa intercedendo pelo filho? Hã? Quem não vai aceitar uma ideia dessa? Porque é mãe. Então, usando dessa ideia, nada contra as mamães, mas ele usou isso e o quê? Transformou isso numa forma o quê? De adoração. Uma igreja papal. Sim, a gente vai falar, né? Volta dos 500 anos depois de Cristo. Sim, a gente vai tratar sobre isso. Vamos tratar sobre isso. Fica calmo, a gente vai tratar sobre isso.
E uma terceira situação, um sistema que envolve cultura, religiosidade, política e tantas outras coisas. Mas aí eu tenho que perguntar a vocês. Bom, falou no nome, qual é o nome que é? Jezebel. Quem conhece a história de Jezebel? Como é que ela entrou em Israel? Qual foi a porta de entrada de Jezebel? Está lá em 1 Reis. Eu não vou falar sobre isso, eu vou só contar, depois você vai pegar sua Bíblia e olhar lá. Israel fazia divisa na parte norte com a Fenícia. O meu aluno de geografia, né? Sabe disso. Atrás do Monte Hermon é a Fenícia. E a Fenícia era habilidosíssima em números, arquitetura. O templo de Salomão, se você não sabe, foi feito em arquitetura fenícia. O rei de Tiro cedeu madeiramento e toda a arquitetura. Se você não sabe, as pontes são construídas com base na ciência fenícia lá daquele tempo. Porque forma de quê? De freios e contrapesos. Já reparou quando você passa numa ponte, o que acontece com ela? Por quê? Porque se ela for rígida, o que acontece? Mas por que Salomão queria um templo assim? Já pensou para pensar sobre isso? Quando a Shekinah viesse sobre o templo, a glória de Deus chegasse e viesse sobre o templo, o que ia acontecer? O templo tinha que ter o quê? Porque senão... Então, isso é um ensinamento para nós doutrinário. Se você recebe a glória de Deus, você tem que ter o quê? Equilíbrio. Está vendo como é que a Bíblia é uma ciência exata? Eu falei de um templo e estou falando de você, porque você é templo de quem? Do Espírito? Opa, exatidão. Está tudo bem aí, irmãos? Vocês estão me fazendo entender? Hã? Test drive, vocês ainda me amam? Então tá bom, começou bem, eu quero ver se vai terminar também. Daqui mais uns 10 minutos eu vou perguntar, hein? Eu quero a resposta. Vamos lá, depois eu vou falar, o pastor está pegando o seu pé. O que acontece? Então, essa mulher, essas três vertentes, né? E eu queria, irmãos, que você olhasse lá a Bíblia em Mateus 13, 33. Então, deixa o texto aberto aqui que eu vou explicar para vocês. Vou falar de mais 3 vertentes. Jezabel, ela entra em Israel pelo reino do norte. Por quê? Porque Acabe queria fazer também, o rei da Fenícia, uma aliança política para expansão de território. Ora, se Acabe fosse casado com uma rainha fenícia, eles amalgamariam todo o território e ficaria o quê? Uma coisa. E eles teriam também força para quê? Bélica, para lutar contra quê? Contra Judá e também tomar a parte sul de Israel e teriam força bélica a partir disso de dominar toda aquela região da Cisjordânia. Então, Jezabel pulou para Israel sob um subterfúgio, ó, legal, vamos ter força. Que coisa boa. Não parece ser bom? Hã? Uma nação unificada. Parece ser bom, não parece? Politicamente falando. Nós estamos fortes. Nós, belicamente, vamos ser mais fortes. Vamos ganhar toda a Cisjordânia. Seremos uma potência. Isso não é bom? Hã? Não parece ser bom? Mas Deus falou o quê? Isso não é? Opa, nem tudo que parece que é bom, Deus fala que é bom. Deus falou, ó, isso não é bom. Você não pode se misturar. E com essa política, preste atenção, a igreja Israel naquele momento, o tempo onde Deus estava atuando no Antigo Testamento, marquem, Deus. Entrou o quê? Entrou cultura? Entrou ou não, irmão? Entrou religiosidade? Entrou idolatria? Quais eram as principais características de Jezabel? Quem ela queria matar? Então, Jezabel queria calar o quê? Preste atenção. Uma voz Opa, a cultura, a economia, a religiosidade tem o objetivo de calar o quê? A voz profética. Jezabel vem entrando com esse sistema todo dentro de Israel.
Tempo de Deus. Marquem. 1. 2. No Novo Testamento, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, existia um rei chamado Herodes, que se uniu, porque ele era edomita, a Israel com objetivo político. Tem todo um enredo nisso. Está lá em Daniel. Tem todo um enredo nisso. Mas a gente não pode falar, porque senão a aula não acaba, né? E qual era o objetivo? Herodes dominava a Galileia, terra onde Jesus, né, habitava. Ele nasce em Belém, mas habita na Galileia. Ele vai para o Egito e habita na Galileia. Não é isso? Há todo um sistema de incredulidade. Herodes reforma o pai, reforma e o filho dá continuidade. A reforma do templo parece ser bom? Ou está reformando o templo do Senhor? Parece ser bom? Parece ou não? Reformar um templo não é bom? É bom, não é? Está reformando? É bom? É bom? Parece ser bom? É bom? É bom. Mas através disso, dessa política dentro do sistema de Israel, entra o quê? A idolatria. E Jesus, ele vem combatendo todo esse sistema. E o que acaba acontecendo com Jesus? Ele acaba onde? No mar. Mas antes de Jesus, aparece quem? A voz que clama o quê? Em meio ao... E quem é o Espírito? Deus fala, e vai adiante dele o Espírito de quem? De Elias. E quem é a Jezabel da história? Herodíades. Que manda matar João Batista. Por quê? Porque ela quer calar a voz que clama, ou a voz profética. Sem cabeça, acabava toda uma esperança para isso. Então você está vendo, ó, falei 1, agora é 2. Tempo de Deus, tempo da manifestação de Jesus em carne. Não é isso? Não é isso? E agora esse sistema vem andando e se infiltra na igreja com a idolatria, através de política. 3. E hoje é o tempo de quem? Do Espírito? Então, 3. Repetir 2 vezes o número 3. Pega o texto. Outra palavra disse, o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher, igreja, ou sistema, ou, né, todo esse contexto, introduz em quantas medidas de farinha? Olha, é coincidência isso? É coincidência, irmão? Ou é perfeição? É coincidência, irmão, que você está lendo? Ou é perfeição? Te garanto que você já leu esse texto e não viu isso. É coincidência, irmão, ou é perfeição? Perfeito? De quem Jesus está tratando? Desse sistema. Atuou em 3 tempos da Bíblia. No tempo de Pai, através do Pai. No tempo da manifestação do Senhor Jesus como carne, como rei, ele se manifesta e ascende aos céus. E agora ele atua hoje na igreja no tempo de quem? Do Espírito Santo. Através do quê? De política, de cultura, de idolatria. Vocês ainda me amam? Ih, diminuiu. Vocês ainda me amam? Eu falei que 10 minutos. Vocês ainda me amam? Está vendo que eu falei que ia diminuir? Está vendo? Eu avisei para vocês que ia diminuir. Então hoje, irmãos, nós temos que avaliar isso. Qual é o real significado de eu estar aqui? O que o mundo tem tentado me influenciar para me afastar e eu ter essa característica de uma igreja que vive mais no mundo que em Cristo. Quais são minhas idolatrias? Tem idolatria de tudo quanto é tipo, irmão. Tem crente que não vai para a igreja se não for o pastor X que não prega. Ou se não tiver um ministério de louvor. Tem crente que vem para a igreja para propagar o seu candidato.
Ainda me ama, irmãos? Está diminuindo mais. Hã? Tem crente que acha que a igreja tem que se moldar ao mundo. Mas lá no começo o que a palavra fala? Meus pés são reluzentes e eu sou santo. Então, na linha do tempo, esse sistema, lá desde Israel até hoje, continua bem atual. Eu passei em 3 fases do tempo onde o sistema está atuando. E desde o começo da humanidade, esse sistema está atuando. Jesus só pontuou os mais pertinentes. E ele fala uma palavra, irmão, uma palavra que é muito chave para o tempo de hoje. Que vocês toleram. E hoje, uma das palavras que mais se fala é intolerância. A gente não pode. A gente ama o pecador. A igreja ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu não tenho que me adequar ao pecado para a pessoa ficar em Cristo, não. É a pessoa que tem que ser livre do pecado para ficar em Cristo. E muito sobre uma precisão de uma igreja que tem nome, que é cheia, abre mão das coisas de Deus. E muitos líderes abrem mão para fazer política com o evangelho. Essa política pecaminosa ou política literalmente. E às vezes nós também abrimos mãos. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo crucificado. É a renúncia dos nossos pecados. Esse papo a gente não vai tolerar. E aí você vai ter que estar disposto a não tolerar, amar o pecador, deixar isso bem claro, mas dessa parte desse pensamento eu não comungo. Sendo sujeito a ter uma prisão. Não é? Não é isso? Quem milita na área do direito. Hoje tudo é mimimi. Não, mas isso não está correto na minha visão. Acabou. Prende, é intolerante. Dos escarnecedores. Mas se eu tiver a oportunidade de pregar no culto econômico, vai pregar Jesus, irmão. Vai pregar tudo contra. O pastor Sérgio que fala, é o Todd, né? Transtorno obsessivo, de sei lá o que das galáxias. Que eu não vou entender nada disso. Acho que é isso. Vou pregar, irmão, Jesus crucificado. Jesus é o Senhor, não vou ofender ninguém, Jesus é o Senhor. O caminho é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não abro mão disso. Mas muitas vezes a gente até para ser aceito, abre mão disso. E aí a gente começa assim o quê? Tolerar quem? Tolerar quem? Jezebel. E no final, ainda ela deixa bem frisada, né? Até que tudo esteja levedado. Até que esteja tudo do jeitinho que ela quer. Jesus está falando ali, apontando para Tiatira. 3 medidas de farinha. E o objetivo de Satanás qual é? Destruir a igreja através disso. Então, ali em Tiatira, né, vão se encontrar os nicolaítas, já com força máxima. E você tem que entender que os nicolaítas, eles nascem dentro da igreja com essas ideias, e Jezabel é um sistema que vem de fora para dentro, e eles se encontram ali, olha só que coisa macabra, para destruir quem? A igreja. Como é que é? Pensei que eu sou maluco. Eu falei lá para o irmão lá atrás, na irmã lá, que o professor é maluco, né? Foi, irmã? É maluco, tá vendo? Falei para você, mas não sou não. Tá vendo? A irmã falou que eu não sou não. Irmão, tá aqui, ó. Tá nessa Bíblia que você carrega na tua mão. Tudo na nossa frente acontecendo. É por falta de profeta? Que a profecia é melhor que essa? Paulo fala, olha, eu queria falar em línguas estranhas, mas eu prefiro falar em 3 ou 4 palavras que vocês entendam do que falar 1000 palavras em línguas estranhas. 3 ou 4 palavras que você entende.
do que 1000 em línguas estranhas. Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas que fala no Espírito edifica o quê? Toda a igreja. Está vendo aí? Mas vamos lá. Acho que vocês já entenderam. Mulher que se diz, ela se diz o quê? Profetiza. Então, olha lá. Jezebel lá atuava lá de forma religiosa, né, como uma profetisa de Baal. Na igreja do meio do caminho ali em Romanos, que é a igreja católica, que nasce perfeita. A igreja aos Romanos, que é a igreja católica. O nome católico vai falar o quê? É uma junção de duas palavras. Carta. Católico, apostólico, carta apostólica, a igreja católica. É uma escola dominical, eu posso assinar isso aqui livre aberto. Não estou criticando ninguém, estou falando do fato. Tá? Escola dominical é para isso, estou dentro de uma escola. Pregar eu não vou pregar, mas escola eu posso falar, como professor. Junção de duas palavras. A igreja nasce fundamentada na carta aos Romanos. E se você olhar o capítulo 1 e 2 de Romanos, a primeira coisa que Paulo combate é a idolatria, e ainda fala que é culto aos demônios. Olha aí, está na tua Bíblia. Agora, como foi cego desse jeito? Como o sistema enredou desse jeito? A ponto da palavra, presta atenção, o romanismo, a ponto dos profetas serem maiores que a palavra. Não é assim que o Papa é? A autoridade papal está acima o quê? Não, nós respiramos isso aqui. Essa Bíblia que você usa é a nossa regra de fé e prática. Nada é maior do que isso. Ela é inerrante e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra em juntas e medulas, até a divisão da alma. O que é? A matemática tem poder disso, irmão? De penetrar a divisão da alma? A matemática consegue em juntas e medulas? Só a palavra é perfeita para isso. Então, a palavra é perfeita. Estou provando para vocês. O professor de matemática vai ficar doido comigo agora. Se tiver alguém aí vai querer me bater depois lá. Não, estou provando. Essa tese de maluco que eu tenho. E minha nora é professora de matemática, tá, irmão? Só para desalinhar. Só para desalinhar as coisas, tá? Então vamos lá. Ensine e engane o que? Os meus servos. Olha o texto. Olha lá, bota para nós o texto de Apocalipse. Está lá em Apocalipse capítulo. Deve estar no 20, alguma coisa. 20. Isso. Tenho contra ti que toleras da minha mulher que se diz profetiza, e ensine e engane os meus servos. Muita gente boa está sendo enganada, irmão. Tem muita gente boa sendo enganada. E vai continuar sendo enganada se não quiserem voltar para Jesus ou se a gente não pregar, né? Para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Vai. 21. Pode andar. Apocalipse 2, 21, vamos lá. E dê-lhe tempo. Opa! Começou lá no Antigo Testamento, está até hoje. Teve tempo ou não teve? Teve tempo de ler a Bíblia ou não teve? Teve ou não? Opa! E hoje, muito mais, né? Não teve tempo? Teve tempo, ó. E dele tempo. Olha como é que é profético. É tão profético, irmão. É para aquele tempo, mas é para hoje. E dele tempo. Para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E ali ele está falando o quê? Da igreja. A igreja católica que nasceu lá, que vem se perdendo no tempo, o romanismo. Olha, eu dei tempo para vocês examinar. Vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo. Mas não se arrependeu. Vamos lá. Eis que, porém, o quê? Num lugar de intimidade. A cama, irmão, preste atenção que eu vou falar para vocês. Quando se fala de cama, se fala também de altar. Sabia disso? Porque o altar, preste atenção,
E eu falo, vocês não acreditam. Eu falo, não falte o culto, porque o culto muda a sua história. Lembra que o pastor já falou isso? Sim ou não? E uma palavra que sai do altar, já falei isso, Zé Ricardo? Quantas vezes? Um bocado, né? Pode mudar o que? A sua história. A cama é um altar. Porque a cama pode mudar a sua vida. É no leito conjugal, família, que se gera vida. Que você gera filhos. Então a cama é um altar. Quando tem um relacionamento santo no Senhor, ali é um altar onde Deus mais se manifesta na humanidade. Você sabia disso? Que o leito conjugal é onde Deus mais se manifesta? E eu vou provar para você isso. Satanás tem força? Tem? Tem ou não? Tem. Tem sim. Ele tem força. Mas ele tem poder de gerar vida inteligente? Quem tem capacidade de gerar vida inteligente? Só existe um ser. O ser humano através de quem? Está vendo? É por isso que Paulo, olha, cuida do seu leito conjugal. Ele não pode ter mácula. Nem ruga. Porque ele é um ao. Vocês ainda me amam? A gente ri, irmão, para descontrair, tá? Mas a gente sabe que o assunto é. Se a gente não brincar um pouquinho, a coisa fica muito pesada, né, irmã? Então a gente dá aquela respirada, né? Mas não é nada eu não estou zombando, é para a gente dar uma respirada, porque às vezes a coisa é muito pegada. Então a gente brinca um pouquinho para dar um. Mas a coisa é séria demais. Então ele vai falar assim: olha só, vou te botar numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá uma grande. Ele está falando, essa igreja vai passar pela grande tribulação, que a gente vai estudar mais à frente. Tribulação e grande tribulação. Essa igreja não será aprovada. É isso que ele está falando. Se não se arrependerem das suas. Opa! Então eles têm obras. Eles têm caridade. Eles estão pelo mundo fazendo muitas maiores obras, lembra do texto que eu falei lá no começo? Do que antigamente. Antigamente a igreja estava começando, mas agora eles têm riqueza, não tem? Entre aspas, eles fazem caridade, não fazem? Então as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas só que elas não são válidas para Deus. Olha lá, que se arrependerem das suas obras. Porque elas têm um pano de fundo o quê? Político, econômico, idólatra. E Deus é como o quê? Olhos de tudo ele vê o quê? O que está fora aí. Então, o Apocalipse, quando você trata da carta ao Apocalipse, esse escato também é doutrinário, não é? Doutrinário, como eu falei lá no começo. Vocês não perguntam nada, vocês não falam nada, eu me sinto um papagaio falando. Estou igual o Tito, querendo aprender a falar. O Tito está estressado, né? O Tito é meu papagaio, irmão, que o Davi foi lá tentar ensinar ele a falar lá. O Davizinho lá. Tá certo? Vamos lá, 23. E ferirei de morte todos aqueles o quê? Que forem gerados por essa ideia. Porque não gerou filhos? Gerou pessoas que seguem? Gerou. Não é isso? E quando você olha para Israel, preste atenção. Os filhos de Jezebel não foram mortos depois? Lá com Eliseu? Vou constituir você como profeta, Gel como rei de Israel, e Ben-Hadad, se não me engano, o que passar da espada de um, o outro. E quem caiu na espada de Gel? Jezabel e os filhos dela. Lá. E como morreu Herodes? Herodes, o filho, morreu como? Ele se colocou numa posição no altar, e aí a população falava assim, olha a idolatria, voz de um Deus, e não de um homem, falando dele. Ele se encheu, e ele o quê? Expirou comido de... Aconteceu? Então, 1, 2, e agora, nesse tempo, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, mas aqueles que não tiverem escritos vão ficar o quê? Na grande tribulação. E a morte que fala não é a morte física apenas, é a morte eterna. Aí, ó, no livro de Apocalipse que você... Irmãos,
Antigamente as pessoas não gostavam de ler esse livro, tinham medo. Esse livro é para a gente ler. A gente precisa entender, porque olha as informações que estão aí. Muitos pastores presbiterianos, eles não gostam de ler. Conheci grandes pastores. Foram até meus professores, excelentes. Mas quando se falava de Apocalipse, eles tinham um rechaço. E achavam que é um enigmático, não tem enigma nenhum. Ó. Tá aí para todo mundo ver. Ó. Satanás enganou, irmão. Porque se deixaram enganar. Vamos lá. 24. Mas eu digo a vós, os restantes... Então tem gente que vai ser salva? Tem gente que está fiel? Sim. Sim. E a todos quando não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem, saiu da onde essa doutrina? Das profundezas de Satanás. Por quê? Porque foi uma coisa muito bem pensada. Foi uma coisa muito bem arquitetada. Foi um planejamento muito bem feito para parar a igreja. Fala. Me descansa. Vai falar que eu quero descansar. Vai, bebe água. O sistema de ensino aqui que eu estou assim, observando aqui, dentro de Jezabel, era um sistema de adultério espiritual, levando à morte mesmo espiritual. E o interessante é que eu aqui, meditando, está falando toda hora sobre obras. Conheço as tuas obras. Bom que eu vou procurar um negócio aqui rapidinho. Vai falando. Desde o início, o Senhor, no versículo 2, fala 2 vezes sobre obras. O segundo, ele fala de forma negativa. Para que as pessoas façam aquela... É interessante que isso é para nós hoje, hein? É claro. É uma reflexão que nós temos que fazer, hein? É atemporal a palavra. Então, ele fala 2 vezes de obras, no versículo 2. A segunda vez é de forma negativa. Ou seja, chamando para o contexto do arrependimento. De fazer a reflexão, como está a sua vida... 2 vezes. 2 vezes. 2 é o número do quê? De Confronto. Vai lá. Vai. Então, ela, quando chega nesse versículo aí, 24, está mostrando que o adultério espiritual, o ensino que era dado, e hoje o que nós estamos vivendo é isso. Não é diferente nos dias de passado. Estamos vivendo um futuro, um presente, o ensino que está passando para nós. Aqui está falando de salvação, de vida eterna. Aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Essa igreja aqui está falando de salvação e de vida eterna. Eis que mataria os seus filhos, ou seja, morte espiritual, morte eterna. É o que ele está dizendo. Onde que eu li aqui? Mas vos digo que os outros que estão te atira a todos quantos são essa doutrina e não conheceram, como dizem, a profundeza de Satanás. Eles estavam se aprofundando a cada dia mais na doutrina que não agradava o Senhor. E foi gerado ali na profundeza. Sim. De Satanás. Satanás, quando Vou fala permitir o senhor continuar dando estudo. Não, é muito legal isso, porque quando fala de profundezas, está mostrando o seguinte, que foi, por exemplo, vamos dizer para você, aonde que seria o reino, o quartel-general de Satanás? Nas hostes celestiais, né? Ele vive nas hostes celestiais. Mas quando fala de profundezas, está falando no nível do mais baixo calão, aonde ele se reúne com todos os seus demônios ali, para criar uma estratégia, que já não é de hoje, para destruir toda a igreja. Não, pastor, é alto nível o negócio. Verso 23, ele fala, e ferirei a seus filhos, que eu estava falando, de morte. Fala dessa morte espiritual. E eterna. E eterna. E todas as igrejas, olha que coisa profunda, gente. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. O que o senhor está querendo dizer aqui é que esse esquadrinhamento de rins e coração é contínuo e permanente. Íntimo, é contínuo e permanente. E vai com o primeiro versículo lá que fala, eu vejo todas as coisas, eu sei tudo, eu conheço a sua intimidade. Eu tenho olhos que tudo... É isso. Então o primeiro versículo tá vendo como é que Jesus pensou tudo? Como é que é exato? É muito tremendo isso. É por isso que eu tenho gosto de estudar a Bíblia.
Abre aí, irmão, só para a gente ver. Eu quero fazer um exercício com você de números, de numerologia, tá? Eu quero que você identifique o número do pecado nesse texto aí, capítulo de 1 Reis 18. Você vai identificar rapidinho, só para você entender. Versículo 19. Está falando de pecado aí, tá? Está falando dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá, tá? Qual é o número que representa o pecado? Alguém sabe? Aquele tempo. As 95 teses, houve uma briga danada e Martim Lutero bateu firme. Isso foi bênção para nós, foi bênção para a igreja evangélica. Porque a reforma protestante foi um marco onde esse homem de Deus interpretou e achou essa... A igreja caminhava para Jezebel. Mas, através de Martim Lutero, ele deu um boom, uma guinada nisso. Tudo bem? Tá ok? Até aí tá tudo bem. Só que o tempo passou. E, através dessa ideia, foram surgindo as igrejas que são chamadas o quê? Protestantes. E surgiu os anglicanos, os calvinistas. Já ouviram falar sobre isso? Não vou explicar sem. Vamos lá, que vocês vão entender sobre isso, que não dá. Os arminianistas. Esses camaradas se voltaram para os estudos das Escrituras, mas essas igrejas tinham uma coisa que ficou de fora. Que ficou de fora. E isso que gerou essa questão de Jesus fala assim, olha, vocês têm nome que vivem e estão mortos. O que ficou de fora dessa igreja? O que ficou de fora? O Espírito Santo. Porque eles voltaram para as Escrituras, mas não aceitavam o quê? A manifestação de quem? Do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, ó, vocês têm nome que vivem, mas estão mortos. Porque sem o Espírito Santo atuar e ter o governo sobre a igreja está muita letra, menos. A gente tem que achar o quê? Ó, o jugo igual. Foi bênção, irmão, a forma protestante? Mas o que veio depois gerou conflitos, gerou guerras, perseguições. John Wesley passou por perseguições. Quase foi morto. Quem gosta muito desse livro é você, né? Os Heróis da Fé. Esse aqui sabe mais do que eu, porque já li esse livro umas... Eu já li uma vez, irmão, mas eu já esqueci o nome todo. Tem um bocado de gente boa ali, não tem, ô? Fala, não fala? Compre Os Heróis da Fé, irmão. Excelente livro. Você vai ver toda essa história acontecer. Os pais da igreja, toda essa guerra, toda essa divisão que aconteceu por causa dessas ideias, porque o Espírito Santo estava querendo entrar na igreja, mas ele não tinha o quê? Porta para entrar. Preste atenção, a palavra, porta para entrar. Preste atenção na palavra, porta para entrar. Vamos lá. Acabou, o coração está respirando. Eu não quis machucar, eu fui de levinho para mostrar que foi bênção, mas que teve um problema. E isso se chama imparcialidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela aponta os erros e os acertos. Ela não Está vendo como é que ela não negocia nada? Por isso que ela é perfeita. Pastor, isso tu dá de pau de quina no povo, você dá de doer, pastor, mas a palavra dá, ué, o que eu vou fazer? Eu também apoio, vou apoiar sozinho? Ah, vai apoiar comigo, ué. Só eu que vou tomar na cabeça, eu sou meio pior que ninguém, todo mundo vai apoiar junto. Se eu apoiar, irmão, todo mundo vai apoiar junto, tá bom? Subir no altar, ó, vou agora pregar assim, apoiei, irmão, pode preparar, bota capacete, aquele negócio de beisebol, todo mundo vai ganhar, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, vamos lá, gente, vai, 3... Vamos lá. Ser vigilante. Olha só, porque ele não vai pontuando nada. Ele vai falar, vai rápido. Eu tenho pressa. Isso vai mostrando o que? Pressa, porque os tempos estão passando. Ser vigilante. Confirme os restantes que estavam para... Porque foi tudo uma celeuma que aconteceu, irmão. Mais à frente você vai ver, em Filadélfia, que é o tempo dos grandes avivamentos. Aí vai vir Charles Fox Parham, aí vai vir William J. Seymour, aí vai vir John Wesley, que vem antes. Entendeu?
Vai vir Gunnar Vig, Daniel Berg, vai vir uma porção de gente boa. Eu falo mais. Os irmãos, essa rapaziada, ele conhece toda essa galera aí, é tudo com Deus. Ele manda nisso aí. Isso aí eu tenho que. Vai falando, pastor, fala que eu estou se arrumando. Ser vigilante e confirma o restante está para amanhã, porque não achei as suas obras perfeitas. Por quê? Porque o Espírito Santo ficou aonde? E hoje, irmão? O Espírito Santo tem ficado de fora? Vou falar do micro, do teu coração. Ele tem um governo. Ele é soberano em todas as decisões, em todas as reações, em todos os pensamentos. Oh! Aleluia! Se é, irmão, glorifica. Porque eu falo do micro e do macro. E hoje, de forma geral, dentro das igrejas, aonde está o Espírito Santo? Porque Jezebel minou isso. E ela tentou agora finalizar. Deixar o Espírito Santo de fora é tudo que Jezabel queria. Calar a voz profética é tudo que lá atrás, na outra igreja. E você vai vendo que a coisa vai degradando. Na linha das igrejas, vai degradando, vai só piorando, até chegar à morte. Laodiceia que a gente vai ver. A gente vai ver mais à frente. Não vai terminar, infelizmente não vai terminar. Então olha aqui. Ser vigilante. E confirma os restantes. Olha, houve muita guerra, irmão. Quando houve esse movimento, né, de tentar colocar o Espírito Santo de volta no lugar dele, os calvinistas mataram metodistas. Crente matando crente, irmão. Perseguição dentro da própria igreja. Católico matando crente. Em nome do engano, irmão. Pastor, mas isso não acontece. Quem falou que não acontece? Eu libero uma palavra ofensiva contra o meu irmão, não estou matando ele? Quem falou que isso não acontece hoje? Quando eu ofendo, quando eu falo, olha, você não é ninguém, eu não estou matando a pessoa com uma palavra? Estou. Hoje não se usa arma, se usam o quê? Palavras contrárias para matar. Vai, Elcio, dá um descanso para minha garganta. Meus amados irmãos, ser vigilante está nos exortando como igreja a realmente a pensar na nossa vida como está. E palavras quando nós ofendemos irmãos, matamos de fato, espiritualmente até físico, tá? Claro. E nós temos que ter esse cuidado. Naquele grande dia diante do Senhor, não vai ter o macro, vai ter o micro, vai ser individualmente com o Senhor. Nós vamos prestar conta de tudo ao Senhor. Não vai ter a Deise do meu lado, nem eu do lado da Deise. Cada um de nós vamos prestar conta. Estou aqui sentado, o Espírito Santo de Deus está me movendo mesmo e está me confrontando, me exortando, que é uma palavra exortativa, ser vigilante, de fazer essa autoexame da minha vida, como esse tempo todo de evangélico eu tenho me comportado, como tenho conduzido a minha vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com todos aqui. Eis que estou à porta e bato. Igreja tem realmente, de fato, o Espírito Santo de Deus não tem mais lugar para agir como ele quer. Isso de forma macro. Da forma micro, que é individual, eu vou colocar como minha vida. O meu coração está fechado para ele, a minha porta está fechada para ele, eu não dou lugar. Então, essa manhã, com muito amor e carinho que o pastor está dando esse estudo, e o Espírito Santo de Deus está falando conosco para que nós possamos fazer uma reflexão agora, esse momento da nossa vida. Aquilo que nós deixamos de fazer, o que fazia e deixamos de fazer, isso é muito sério. Eis que as minhas obras, o que nós temos feito nas obras que Cristo fez, concluída na cruz. Amém. Deixa eu só fazer uma correção aqui, irmãos, que eu errei, tá? Porque esse é um erro grave meu. Essa igreja de Sardes, ela está vinculada a Mateus 13:44, que é a palavra do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então está lá, está escondido. A palavra estava ali, ele estava procurando, tá? Desculpa, tá? Porque a pérola é Filadélfia. Ele está escondido, tá? O verbo está escondido num campo.
Está escondido por quê? Porque os ensinamentos, tá? Os ensinamentos não deixavam que as pessoas entendam. Como é que era traduzida a Bíblia antigamente? No latim, as missas realizadas como? Para quê? Para que ninguém entendesse. Então está escondido o tesouro, tá? Tá ok? E aí o que acontece? Um homem achou e o escondeu, e pelo gozo dele vai. Martinho Lutero não rompeu? Não rompeu com tudo? Ele rompeu, não rompeu? Olha, aqui está profetizando Martinho Lutero, esse texto aqui. Mateus. Você está entendendo o que é isso? Que 1517 foi a reforma? 1500 e qualquer coisa, não é isso? 1500. 1500 anos mais tarde, Jesus está profetizando a reforma aqui. Uma alegoria profética. Você está vendo? A Bíblia fala mais do que aquilo que você está vendo, irmão. Se você não se aprofundar, você não consegue alcançar isso. Tá? Só quero retificar isso, que é o tesouro escondido. E aí, pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem. Eu falo, olha, abri mão de tudo e comprei essa nova ideia. Na palavra. Contei o quê? Botou dentro dele e falou, eu entendi isso tudo, abri mão de tudo. É aquilo ali, essa é a palavra. Tomei posse, uma palavra só. Opa, tomei posse dessa palavra, agora mudou a minha vida. Uma palavra mudou a vida dele. Acabei de falar. Uma palavra pode mudar a tua história. Uma palavra, o justo viverá pela fé. Mudou toda a história da igreja. Uma palavra. Um versículo mudou a história da igreja. Ficou escondido, ele teve que ficar escondido, senão matavam ele. Avivamento de forma coletiva. Às vezes você na tua casa, Deus pode promover o avivamento em você mesmo. Às vezes aqui, eu vou dar um exemplo, o avivamento pode surgir de você. Não importa, Senhor, me dá saúde para que o avivamento aconteça. Se você estudar esses homens, alguns estavam com uma doença incurável. Sim. Deus usou eles poderosamente, o Espírito Santo de Deus usaram eles de forma poderosa na época deles. E hoje não é diferente, ele não mudou. Aleluia. Aleluia, cara, o que é isso que está acontecendo aqui, irmão? O que é isso? Você não recebe se não quiser. O que está acontecendo? Eu não sei. Se não for o Espírito Santo que está aqui, eu não sei quem mais está, porque eu que não estou. Já abri mão de mim mesmo. Então, preste atenção. Uma palavra. Olha o que foi falado no começo. Olha o altar. Uma palavra mudou tudo. Uma palavra. Imagina só. Eu fico pensando, Deus, se quando tinha, se não me engano, acho que era um cego. E Jesus, ele vai pensar, se tu quiser, acho que é um cego ou não está vindo na minha mente. Acho que é um cego ou um leproso. Acho que é um leproso, não sei. Ele fala, se tu quiseres ser limpo, acho que é um leproso, né? Porque eu estou aqui, para ir voltar é meio complicado. Um leproso. Senhor, se tu quiser... Olha o que Jesus fala. Jesus faz um sermão, começa uma pregação de 2 horas, com uma multidão de 3 milhões de pessoas, onde ele pula para lá, e ele fala, quero. Mudou, ser limpo. Quero. Está limpo. Quero. Como pode isso? Entendeu? Pronto, é isso. Entendeu? Entendeu? Tomou posse. Meu irmão, quando tu toma posse, acabou. Você pula, você dá cambalhota, tomei posse, agora acabou. Não tem mais para ninguém. É minha, é meu. Mas o que falta é essa fé. Tomei, é meu. Ninguém segura. Pode falar o que é meu, acabou, não quer conversa. Vamos lá. Irmão, está muito pentecostal isso aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Ô, Jesus, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Estou brincando, Senhor. Pega leve. Vamos lá, volta lá para o texto. Escondeu. Volta lá para o Apocalipse, irmã, por favor, desculpa. Essas brincadeiras. Algumas, para você vigiar, lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, de repente, e não saberás a hora
que sobrevirei, que sobre ti virei. Né? A repentinidade da volta de Cristo. Né? E interessante, irmão, que dessas cidades todas, só existem 2 cidades que ainda existem até hoje, é Esmirna e Filadélfia. Todas elas acabaram, tá? Todas elas não existem. Mas as únicas que ficaram hoje vivas, tá? Na Turquia, são essas 2 cidades que foram aprovadas, Esmirna e Filadélfia. Existem ainda até hoje, tá? Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás as horas que sobre ti virei. Então eu estou pensando que eu estou vivo, eu estou pensando que estou arrebentando. Mas o Espírito Santo está fora. O Espírito Santo não está direcionando a igreja, não está tendo voz profética. Você só consegue entender a palavra com o Espírito Santo, porque né, os judeus já falavam sobre isso, tá? Que no Antigo Testamento, quando uma pessoa se direcionava à palavra, os judeus falavam sobre isso, que é como se Deus sentasse ao lado da pessoa e começasse a ensinar aquela palavra. Quando você abria a palavra de Deus, os judeus do Antigo Testamento falavam isso. É como se você abria a palavra, você abriu, vou estudar a Bíblia, vou estudar a Torá. Aí ele abria a Torá, é como se Deus sentasse do lado e falasse, abre aqui. Faz isso aqui que eu quero te mostrar. E é assim que é. E hoje você tem o Espírito Santo em você. E a mesma coisa, o Espírito Santo, se ele ficar de fora, você não tem interpretação, você não tem voz profética, você não tem milagre, você não tem cura, você não tem direção, você não tem dons do Espírito Santo, que são facilitadores da nossa vida. Os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, não é para você se gabar, para você falar que é super-homem, é para facilitar a sua vida, é para você ter uma vida mais fácil. Deu para entender? É uma ferramenta que Deus deu para nos ajudar. E às vezes a pessoa confunde tudo. E aí, sem o Espírito Santo, você está sem direção. Você está pensando que está vivo, mas está. E de repente, e como é que vai ser a surpresa? Mas eu pensei que estava tudo certo. E agora? Sem bússola, sem direção. Sabe que coisa tremenda isso? É uma coisa que você tem que pensar. Se o Espírito Santo não for o governo da tua vida, não for aquele que dirige você, se o Espírito Santo ficar de fora daqui, se você, sabe, às vezes o Espírito Santo toca em você para você vir para frente, receber uma oração, às vezes o pastor pede para você vir para frente da escola dominical, o Espírito Santo toca em você, mas ele não tem governo e você não vem. São as raposinhas que dizem quem você é. Não são as raposas. Porque as raposas você toma conta delas. Alabassurianda, alabassuri, canta lá. As raposinhas, as coisas pequenas que dizem quem você é. Porque as grandes, você toma conta delas. Você não vai matar ninguém, você não vai pegar um revólver, você não vai assaltar. Mas a tua atitude, que é tão pequenininha, que parece que não é nada, é aqui onde Deus vê quem você é. Olhos de chama de fogo. Mas tem também, Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram. É justamente o quê? Que lutaram para que o Espírito Santo entrasse. E aí vem esse meio do caminho, tá? Onde vem John Wesley. Qual é o nome daquele inglês que traduziu? Esqueci o nome dele. Que foi perseguido de nação em nação. Queimavam as Bíblias. Quando ele morreu, queimaram os ossos dele de tanta raiva. Queimaram os ossos do cara. Don Knox, não foi Don Knox? Isso. No avivamento. Foi esses que brigaram ali naquele meio tempo até chegar à igreja, que vai ser aquela igreja Filadélfia, que é a igreja imbuída do Espírito, os grandes movimentos avivalistas, que vão acontecer lá em 1898, 1800, 1900, 1910. A igreja que entra no... Irmão, eu não quero entrar nisso agora. Eu quero voltar para cá e falar, olha, o Espírito Santo tem que ter esse governo.
A gente não tem nome, só não viver de aparência, irmão. Estou indo para o culto, estou voltando do culto, estou dizimando, estou fazendo tudo, mas o Espírito Santo está longe de mim. Olha, irmão, lembra. Eu vou citar isso, eu citei esse propósito, mas lembra, eu sei que tem gente mais novinha aqui, eu sou cascudo nessa história. Lembra quando era um novo convertido, da década de 80, da década de 90, né, irmã? Quando ele aceitava Jesus, o que ele queria de cara? Revestimento de quem? Esqueceram de ensinar isso. Cadê? Primeira coisa, receitei Jesus. Pastor, vinha, lembra do Décio. Meu filho, senta aqui. Vou conversar com você. Primeira semana de Assembleia de Deus, não estou se exaltando, não. Senta aqui. Olha, você vai dar aula na escola dominical. Pastor, não sei nem a Bíblia. Você vai me olhar, mas tem uma coisa que eu quero de você. Começa a subir monte. Começa a orar, começa a jejuar. Porque eu preciso que você seja batizado no Espírito Santo. Primeira coisa que ele falou comigo. Começa a caminhar, eu vou te ensinar. Você vai ler Bíblia, você vai aprender, eu vou te ensinar tudo que tiver que ensinar aqui. Não se preocupa, não. Na hora que você subir com 3 meses, eu comecei a dar aula para o ministério da escola dominical. Sabia nada, irmão. O pastor parava. Meu filho, é assim. Meu filho, esse texto aqui é aquilo. Olha, irmão, como é que era diferente. Vai, ensina. Com 1 ano, eu já estava ministrando. Mas batismo com o Espírito Santo, nada. E sobe monte, desce monte, jejua. O Espírito Santo, ele gosta, né? Ele deixa a gente numa ansiedade danada. Vai para lá, e eu buscando. Porque aquele era ensinado. A gente não pode perder essa essência. Ter essa intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que ter essa essência de buscar esse relacionamento profundo com o Espírito Santo. E vai daqui, vai de lá, e vai daqui, vai de lá, 2, 3 anos. Lista de diáconos saiu na igreja. Olha só. Richard, eu quero botar você como presbítero. Tu já ensina muito, tu sabe. Só que você não é batizado com o Espírito Santo. Eu falei, pastor, minha cunhada está doente. E eu agora estou focado em orar pela minha cunhada. Sobe monte, desce monte, jejua. Câncer na cabeça. Vou visitar a minha cunhada no último dia da vida dela. Ela está com o cabelo todo rapado, com uma sonda. Estava nos últimos momentos de consciência. Ela bota a mão na cabeça e você vai ser um pastor. Eu olhei para ela, não quis falar nada. Ela falou assim, eu não fui batizado, minha cunhada. Na minha cabeça eu queria falar isso com ela. E eu rapei a cabeça por causa dela. Eu rapei minha cabeça e fiquei careca, irmão. Porque ela rapou a cabeça, ela tinha um cabelo que batia aqui, ó. Ela ficou tão triste quando rapou a cabeça. Não toca no meu cabelo é santo. Eu me consagrei ao Senhor e o médico cortou. Eu vou rapar igual você, minha cunhada. E aí, no último dia da vida dela, vai, porque o Senhor vai te honrar, meu cunhado. Saí lá do centro da cidade, lá que é a Praça 15, que é o hospital lá, que eu esqueci o nome. Lá na Praça 15. Saí para cultuar em Vila Aliança, Bangu. 5, 6 horas da tarde de ônibus. A minha esposa perguntou, tu vai passar na igreja? Já morava aqui. Vou. Nem que seja para receber a bênção apostólica, eu boto o pé na igreja hoje. Chegou lá, quem é que estava? Delson, desce. Em cima do altar. Homem desse tamanho. Estou dando esse testemunho para você buscar o Espírito Santo, irmão. Meus irmãos, aquela voz, parecia segurança, né? O braço. Uma moça. E vem aquele homem, não é possível que esse homem é uma moça. Educado, fino, doce. A mão dele engolia a minha. Meus irmãos, chegou os irmãos aqui. Mas nós vamos dar a bênção apostólica. Olha a palavra profética lá atrás. Nem que seja para receber a bênção apostólica. E depois a gente conversa com irmãos. Trabalho auxiliar de trabalho, Richard. Sobre a irmã Fátima. Quando ele falou, graça, eu comecei. Pum, 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 pum. Ele olhou assim, pum. Ele terminou a bênção apostólica e veio me abraçar, irmão. Ele voou a cadeira, quase uns 2 metros. Um homem desse tamanho voando pelas cadeiras. Blá, 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 blá. Tomou um choque, irmão. Saiu ele lá falando em línguas e eu aqui, inteirinho. E aí começou o ministério. Até então eu estava com o nome que vivia, mas estava morto. Mas quando o Espírito Santo veio sobre mim e abriu meu entendimento, eu ganhei vida. A vida, que através de Jesus se manifestou e se fortaleceu. A minha vida se fortaleceu. E isso é para você. E Deus vai fazer com você tão diferente de mim. Às vezes vai batizar você em um lugar que você menos espera. Mas você tem que buscar isso. Porque senão você vai ver de aparência. Porque você não pode ficar fora de você.
Essa manifestação de Deus não pode ficar, porque isso é para você ajudar pessoas. Pessoas precisam que o Espírito Santo use você. Você não pode ser aquele que vem só receber uma palavra, você tem que aprender a ser aquele que vai dar a palavra. Você não tem que ser apenas aquele que vai ouvir a voz, você vai ouvir a voz profética, mas você também vai ser a boca da voz profética. É isso, vamos terminar. 49, rapidinho. Terminei essas 2 igrejas. Algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão comigo de branco. Branco significa o quê? Santidade. E não saberão, e andarão comigo, porquanto são o quê? Dignas disso. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ele o quê? Ele reforça. Olha, eu vou te dar o Espírito Santo. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante do seu Jânio. Olha, Zé Ricardo é meu, vou confessar. José Ricardo, sobrenome, CPF, RG, ele me pertence. Fulano, esse me pertence. Davi, ele me pertence. Décio, todos os outros, meus irmãos. Aí só vai finalizar para a gente orar, né? Para responder. O nome pode ser apagado do livro da vida? Pode. Pode, se você não andar nos caminhos do Senhor. Não. Só aqueles que andarem no Senhor. Não apagarei de maneira nenhuma o seu nome. No livro da vida. Só que antes ele fala o quê? Que andar comigo. A condição. Tem uma condição. Você tem que andar. A condição é andar com. Andar é o quê? Em todos os momentos. Andar, levantou, está andando. Deitou, está andando. Senhor, põe a mão no teu coração. Essa hora é mais importante. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me ensina a abrir o meu coração para o teu Espírito. Ah, Senhor, eu não posso viver de aparência. Ah, Senhor, quantos têm caminhado com vestes, Senhor, que não são brancas, mas que andam, Senhor, no meio do teu povo. Mas, Deus, hoje estou aqui diante de ti. E se há alguma coisa que me rouba a santidade, eu coloco diante de teu altar. Ah, Espírito Santo de Deus, vem e assopra na minha vida e me restaura, Senhor, a santidade que é em mim. Ah, Senhor, me ensina, Senhor, a falar contigo e ter intimidade. E, Senhor, faz eu mergulhar na tua presença. Me enche, Deus, do teu Espírito Santo. Me enche, Deus, da tua glória. Me enche, Senhor, do teu poder. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Deus, não pode ser apenas um nome. Porque muitos nesse tempo acham que o Espírito Santo é um nome. Não, Senhor, tu és o Senhor desse tempo. Tu és, Senhor, aquele que nos governa. Espírito Santo de Deus, sopra no meio do teu povo, sopra na minha vida, restaura aquilo que precisa ser restaurado, em um novo tempo, em um novo mover profético. Ah, Senhor, usa minha boca, Senhor, como profeta desse tempo. Ah, Senhor, tira toda a covardia, todo medo, Deus, toda a omissão. Ah, Espírito Santo, enche minha vida como uma voz para essa geração. Me dê a tua santidade, Senhor, e me ensina a andar nela. Santidade ao Senhor. Essa é a palavra que nós declaramos nessa manhã, no final desse culto, em nome de Jesus. Amém. 2 igrejas foram, falta mais 2. Vamos ver se a gente termina.